Pastor Amarildo tem se transformado num amigo, num servo, num companheiro. Dia 22 agora, nós vamos fazer nossa segunda viagem para a África juntos. Conheço, como já disse, a igreja que ele pastoreia, sua esposa, suas filhas, os pastores. Tem sido uma benção andar com ele e conhecê-lo. Vou pedir aos irmãos que tenham assim um pouquinho só de paciência, porque cada um de vocês, inclusive nós vamos receber no final um kitzinho, um pedaço de bolo e um guaranazinho da hora, porque beber nós não bebe, mas comer nós comemos para valer. Então não vai embora rapidamente não, que você vai receber um kitzinho dentro de uma bolsinha, uma sacolinha bem organizado. Eu queria que vocês recebessem esse servo de Deus. Pastor, é só o senhor mesmo, para deixar uma igreja num domingo e no domingo de Páscoa. Eu sou muito grato, pastor, muito grato. Eu não quero falar para não me alongar, mas amanhã nós temos tempo de ficar um pouco mais juntos. Eu quero que você receba esse homem de Deus, servo de Deus, com uma grande salva de palmas para Jesus. Obrigado, pastor. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? A Deus a honra, a glória e o louvor. Pastor Reginaldo, você já conhece, ele não é tudo isso que ele fala não acredita muito em, um pouco menos. Pode se assentar em nome de Jesus. Quero também expressar a minha honra e alegria de estar aqui num momento, num dia tão especial, numa noite tão importante como essa, na vida do meu amigo, pastor Reginaldo. Agradecer ao pastor Marcos, que através do pastor Marcos, eu conheci o pastor Reginaldo na nossa viagem para a África em 2014. E desde lá, temos tido o privilégio. O pastor Reginaldo esteve 2 vezes em Alta Floresta e tive a honra de recebê-lo em nossa casa, pastor Mafei, o Marcos, e na primeira vez o pastor Reginaldo e a pastora Denise. Que honra foi recebê-los lá, e esperamos mais vezes. Estou feliz também, conheci o Dr. Paulo e a esposa a Lúcia, a esposa, nossa irmã Lúcia, que em pouco tempo nos conhecemos na hora do almoço, e são pessoas tão preciosas, e a gente vê, eles transpiram a graça e o amor de Deus, e eu estou feliz de conhecê-lo, Dr. Paulo e Lúcia. Obrigado, igreja, obrigado, pastor Reginaldo, pastora Denise, a Débora, que eu conheci na viagem para a África, o esposo dela, que era noivo, o pastor Ricardo, conheci lá em São Paulo, e hoje de vista aqui, conhecendo a Daniele, o Marcos e a Natália, o Marcos e o Daniel. A Natália, o Marcos e o Daniel. Que prazer conhecer uma família tão abençoada, tão especial como a família de vocês. Por favor, abram a Bíblia. Melhor, não dá para ver muito bem ali por causa da imagem. Oh, obrigado. Ali está minhas 3 meninas. Uma delas é a mais velha, a minha esposa. E aquelas 2 joias são as nossas filhas, uma de 15 e uma de 13. 15 faz 15 agora, dia 2 de maio. A Gabriele, a Anne Gabriele, e a Emily Emanuele faz dia 6 de junho, 13 anos. Presentes de Deus, minha família amada. Obrigado. Eu quero que você abra a Bíblia, a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Se você puder jogar no telão o texto bíblico, eu agradeço. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu tenho absoluta certeza que Deus nos deu uma palavra para essa noite. Essa madrugada, lá na casa do pastor Marcos, em Ilha Solteira, eu meditava
e meu coração fervia, e eu tenho certeza absoluta que Deus me trouxe aqui para deixar uma mensagem, uma palavra dele ao coração desta igreja, ao coração desse pastor. Ao coração desse pastor. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Repetindo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Que o Espírito de Deus, o mesmo que inspirou esta palavra, com a graça de Deus nesta noite, nos faça entender e compreender a profundidade e os propósitos de Deus contidos nesse texto da palavra. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. A expressão portanto, é uma conjunção conclusiva. É quando você está finalizando um assunto, é quando você está terminando uma ideia, um pensamento, você acaba de expor, e aí você conclui, acrescentando alguma coisa. Entretanto, portanto, ou conseguinte, consequente, por isso, quando você fala algo, quando você expõe algo e diz, por isso, isso. Esse texto, Paulo está concluindo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele conclui todo o capítulo 15. E ele fecha com essa conjunção, com esse complemento. Ele conclui dizendo, portanto, diante de tudo isso que ouvimos, diante de tudo isso estabelecido pelo nosso Deus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Capítulo 15, o apóstolo Paulo está tratando da eternidade. Capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trata da ressurreição. A importância, o que é, como será a ressurreição, a certeza. Ele trata em todo o capítulo 15 sobre eternidade, sobre a ressurreição. É como que ele estivesse dizendo, gente, você morre, você vai morrer, mas a vida não termina aqui. Portanto, não viva como que se a vida fosse apenas aqui. Existe morte, existe um ponto final para todos nós aqui, mas não é o fim. Não é o fim. Existe uma eternidade. Existe uma ressurreição. Vocês precisam entender. Paulo, ele quer que toda a igreja de Corinto entenda, dizendo, gente, existe a morte. Existe a morte. É o nosso maior inimigo. Mas existe alguém que venceu a morte e nós a venceremos. Paulo está dizendo, a vida não termina aqui. Ela continua, ela segue. Nós somos um ser eterno. Portanto, é por causa disso, é por saber que a vida não é só aqui, que eu quero que vocês não vivam apenas preocupado ou envolvido nas obras, nas coisas daqui. É por entender que aqui é só uma passagem, é só uma preparação, e que a nossa vida continua, que eu quero que vocês sejam firmes e constantes, cada vez mais abundantes na obra do Senhor,
Porque ele diz, olha gente, existe ressurreição. E se existe a ressurreição, haverá galardão, haverá recompensa. Haverá recompensa. É como que ele quisesse dizer, gente, vale a pena viver aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe nada mais importante. Se você entender o que é a eternidade. Paulo quer, ele ao concluir isso, eu entendo. Eu percebo o que ele quer dizer assim, nesse versículo final do capítulo 15. Ele quer dizer assim, gente, eu acho que eu deixei claro para vocês o que é a eternidade. Que existe a morte, que essa vida é uma passagem, que essa vida ela passa muito rápido, mas existe ressurreição, existe uma sequência. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês entendam, vale a pena fazer a obra de Deus, se apliquem na obra de Deus, de forma abundante, aplique-se na obra de Deus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que esta obra terá uma recompensa, que o vosso trabalho no Senhor não é em vão, não é em vão. Paulo quer dizer assim, gente, entenda o que é a eternidade, e se você entender o que é a eternidade, você vai dedicar, você vai dar o máximo que você puder na obra de Deus, porque é a única coisa que vai seguir para toda a eternidade. Paulo, eu entendo o que ele quer dizer. Gente, não existe nada mais importante, uma vez que nós sabemos que a morte é uma certeza para todos nós, mas existe ressurreição, existe uma prestação de contas. Uma vez que o ser humano é eterno, todo ser humano vai ressuscitar. Uns para a glória e a recompensa, e outros para a vergonha e o desprezo. Uma vez que é certa que todo ser humano só tem uma vida aqui e vai morrer um dia e vai ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Uma vez que nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que fazemos aqui, de como usamos a vida que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu, os recursos que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu. Uma vez que haveremos de prestar contas ao Senhor, uma vez que haveremos de comparecer perante Ele, e não podemos comparecer de mãos vazias, uma vez que esta vida aqui é só uma passagem. Paulo quer dizer assim, portanto, meus irmãos, portanto, mediante isso, diante de tudo isso, há algo que vale a pena vocês fazer, é a obra de Deus, é a obra de Deus, é ganhar vidas, é salvar pessoas. Paulo diz, seja abundante. Essa expressão, ele diz assim, ó, faça sempre com sobra, faça sempre mais e cada vez melhor. É como que ele dissesse, Reginaldo, 34 anos, 60 anos, mas faça ainda mais, porque se uma alma que você ganhar mais, vai valer a pena. É como que ele dissesse, Reginaldo, valeu a pena você abrir mão das suas empresas, daqueles sonhos que você tinha, porque o que você está fazendo no meu reino, não há dinheiro no mundo que possa pagar. Não há nada mais importante nesta terra que um ser humano possa fazer do que trabalhar, fazer algo na obra de Deus. Não há nada mais importante, mais relevante. Talvez aos olhos humanos não seja o mais bem remunerado. Talvez aos olhos humanos não seja o mais bem reconhecido, recompensado. Se perguntássemos aqui, quanto vale esses anos?
Quanto vale um testemunho de uma garota como aquela, uma senhora como aquela? O pastor chegou nas nossas vidas, e essa menina condenada pela medicina, Jesus entrou na vida dela através da vida do pastor Reginaldo, e hoje ela está aqui para a glória de Deus. Quanto vale isso? Quanto vale? Aos olhos do mundo, o que o Cristiano Ronaldo, o que o Messi, o que o Neymar faz, merece uma recompensa, uma remuneração milionária, porque é muito relevante para a sociedade. Tem uma influência, tem uma importância de uma forma sobrenatural. Tem uma importância que vai refletir, que vai perdurar eternamente. Por isso eles merecem um respeito, por isso eles merecem uma recompensa, por isso eles merecem uma retribuição, uma remuneração, porque o que eles fazem é muito relevante para a sociedade. Aos olhos do mundo, é assim que é visto. Mas eu pergunto, mas aos olhos de Deus, pastor Reginaldo, aos olhos de Deus, qual a função, qual o trabalho mais importante na vida de uma pessoa? Qual a importância? É importante o papel dos médicos na nossa sociedade? Muito. Mas eles cuidam apenas do corpo. Foi Deus que deixou, não há nada de errado com isso. É muito importante, mas eles cuidam só do corpo. Eles não podem cuidar da alma. E a alma é mais valiosa do que o corpo. E o pastor é quem cuida da alma. O que numa cidade, para a sociedade, para a humanidade, a importância, me cita aí, me ajuda, quais os papéis mais importantes de um juiz, que está cuidando da conduta, de julgamentos em relação se a pessoa deve continuar na sociedade, ou deve ser retida, deve ser presa, e etc. É muito importante, claro. Mas e a alma dele? E a eternidade? E o destino eterno? E o julgamento? Quem que cuida disso? Quem que trabalha isso? O que eu quero dizer para você é muito simples. Todos os papéis a nossa sociedade precisa. E nunca precisou tanto, né? Estamos vendo, o Sérgio Moro não está fazendo nada além do que um dever, nada além de cumprir uma função que ele foi escolhido para fazer, ele não está fazendo nada além. Mas estão quase já criando uma estátua, idolatrando ele, porque diante da escassez, diante de tantas, quando alguém começa, as pessoas já querem idolatrá-lo como um Deus. É importante a função dele? Claro. Todas as funções, sua profissão é muito importante. Mas o que eu quero dizer para você, querido irmão, nessa noite, não há nada mais importante, mais relevante, mais glorioso do que o seu chamado, Reginaldo Guerra. O que você faz? Não existe nada nessa terra, nenhum papel, nem de presidente dos Estados Unidos, ou de rei da Inglaterra, ou de qualquer país, primeiro-ministro, não existe nada mais nobre, mais importante na vida de um ser humano do que o seu papel, do que a sua função. Sabe por quê? Porque ela decide não apenas 20 anos, 30 anos, 4 anos, ela decide a eternidade. E a eternidade não é um mês, não é uma semana. A eternidade é a sua vida. O seu trabalho é muito importante. Ele é muito importante. Paulo, eu entendo que ele quer dizer isso. Por que ele terminaria falando de ressurreição, fechando com a obra de Deus, com o trabalho? Por que ele fecharia um assunto inteiro, 50 e tantos versículos, tratando de eternidade, de ressurreição, e fechar com esse assunto?
Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, naquele dia, o seu trabalho não será em vão. Aqui você pode não ter, mas naquele dia, no tribunal de Cristo, diante do Senhor, você vai ver o quanto foi importante. O quanto foi importante o seu esforço. O quanto foi importante você, às vezes, dizendo, poxa, já dediquei bastante tempo da minha vida. Poderia parar por aqui, me aposentar. Mas ele diz assim, seja sempre abundante, seja firme, seja constante, não pare nunca, e abundante. E mais, cada vez melhor. Pode fazer mais, pode orar um pouquinho mais, ore. Pode contribuir, ajudar com um pouquinho mais, ajuda. Pode fazer um pouquinho mais, faça tudo, faça o máximo, porque isso não será em vão. Isso não será em vão. Não será em vão. Quanto vale? Quanto vale? Eu quero partir para o fechamento, lendo com vocês em 2 Reis. 2 Reis. Eu vou resumir aqui. 2 Reis, capítulo 4. Me dá 10 minutos. Eu prometo fechar aqui em 10 minutos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, 8. 2 Reis 4, 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou e subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Amém. A palavra de Deus fala desta mulher. E esta mulher, eu queria compartilhar aqui com a igreja. Com a igreja. Esse primeiro texto é para você, pastor. E eu quero concluir aqui, falando um pouquinho para a igreja. A Bíblia diz que Eliseu, sempre que ele ia a Jerusalém, ele passava por Sunem. E ali havia uma família muito rica, uma mulher rica. E Eliseu passava por ali e ele parava ali para fazer refeição, para comer. E diz a Bíblia que após várias vezes ele passar por ali, aquela mulher chamou seu esposo e disse, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, e vamos colocar nesse quarto uma mesa. Sei que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Essa mulher era uma mulher rica.
Essa mulher, com certeza, tinha uma boa e bela casa, uma fazendeira, um casal fazendeiro, que não tinha filhos. Com certeza, essa casa não tinha apenas um quarto. Eles poderiam hospedar esse homem de Deus na casa deles. Mas ela disse, vamos fazer para ele um quarto retirado à vontade. Por quê? Por que um quarto? Por que colocar num quarto mesa, cadeira? Vamos colocar uma cama, mesa e cadeira. Ela disse, olha, faça esse quarto. Era uma suíte presidencial. Uma suíte presidencial. Eu fiquei imaginando essa mulher o ano passado. Eu fiz uma caravana para Israel. E como eu organizei a caravana, lá em Israel, no mar da Galileia, ali na região da Galileia, a gente fica hospedado. Eles cedem para os líderes de caravana o hotel, homenageia, honra o líder da caravana, colocando a gente numa suíte royal ou na presidencial. A primeira que eu fiz, eu e a minha esposa ficamos na royal. E dessa vez, o ano passado, eu fiquei na suíte presidencial. Quando entrei, eu nunca tinha entrado na minha vida. Quando entrei, tinha uma sala, uma mesa, frutas e suco, tanta coisa, geladeira. Era uma casa, uma sala enorme, com cozinha, com tudo, com banheiro. E aí tem uma outra sala. Aí você entra na outra porta, é um quarto. E é o quarto, uma cama enorme, uma banheira muito grande. E aí tem outra porta e você entra, é uma sacada. É uma área quase que desse tamanho aqui, só a área de frente para o mar da Galileia. Você quase de cima do mar. E eu fiquei olhando e dizendo, agora eu entendi, aquela mulher fez uma suíte presidencial. Colocou mesa. Por que ela colocou mesa? É porque ela entendia, dizendo, esse homem, ela disse para o marido, é um homem de Deus. Quais as características, irmão? Como que essa mulher chegou à conclusão? Baseada em quê? Ela poderia chegar no marido e dizer, esse homem é um homem de Deus ou não é? Baseado no caráter dele. E eu ouvi tantas homenagens aqui, não de fora, mas eu disse para o pastor Marcos, ouvi da esposa, ouvi dos filhos, ouvi dos genros, que convive há 40, 30, 34 anos, e dizer do caráter da pessoa, e dizer assim, ó, é um santo homem de Deus. É baseado nesses frutos, na vida desse homem, para chegar à conclusão que ele é um santo homem de Deus, não apenas dizer assim, não, ele prega muito, nossa, ele é muito usado nos dons. Não, um santo homem de Deus não é apenas alguém que prega muito, que conhece muito da Bíblia, que é muito usado nos dons. Um santo homem de Deus, a gente classifica como um homem que prega a palavra de Deus, que zela pela palavra, sim, usado por Deus, mas num homem que paga o que compra, um homem que honra a família, a esposa, que honra seus filhos, que pode num dia como esse ver toda a sua família no altar, louvando e adorando o Deus Todo-Poderoso. Posso dizer, este é um santo homem de Deus. E ela disse para o marido, já que ele é um santo homem de Deus, vamos tratá-lo com honra, vamos tratá-lo à altura, vamos fazer para ele um quarto. Ele é um homem de Deus, mas ele é gente. Por que um quarto? Porque mesmo sendo um homem de Deus, também dorme. Por que uma cama? Para dormir. Homem de Deus também dorme. Por que uma mesa? Para comer, não é para dormir na mesa. Tinha cama para dormir. A mesa, vamos levar a refeição para ele ficar à vontade. Para ele ter o tempo de oração, de comunhão dele com Deus, para ele buscar e ouvir a voz de Deus e falar com a gente. Vamos fazer um quarto para ele ficar à vontade.
para ele descansar, para ele repor as suas forças. Coloca lá uma mesa, uma cadeira para ele sentar, para ele fazer as refeições. Vamos colocar lá comida boa, picanha, para ele comer. Pastor é um homem de Deus, mas ele come também. Ele também come. A família do pastor também é gente, também cansa. Sonha também em poder tirar férias, ir para uma praia, descansar. Família de pastor, um homem de Deus, ele também tem necessidades como qualquer outro. Ele também precisa comer, ele também precisa descansar. Ele precisa também de dinheiro, ele tem que pagar as contas dele, ele tem que colocar comida dentro de casa, ele tem filhos para estudar. Ele tem necessidades como qualquer outro. E essa mulher, ela tem uma visão extraordinária. Porque ela vê ele como um homem de Deus. Mas mesmo vendo ele como um santo homem de Deus, ela também vê ele como ser humano. E ela disse, olha, por isso, vamos honrá-lo. Vamos tratá-lo bem. Vamos cuidar dele. É um homem de Deus. E um homem de Deus merece ser honrado. Um homem de Deus que abriu mão de tudo na vida para cuidar de nós. Vamos cuidar dele. Porque ele cuida de nós. E isso é muito importante, igreja, quando nós entendemos isso. Há muitas pessoas que trocam. Há muitas pessoas que quando precisa olhar para o pastor como um homem de Deus, ele olha para ele e o trata como um homem comum, como se fosse normal. Não respeita, não honra como homem de Deus. E nos momentos, nas ações, nas questões, que deveria vê-lo como homem de Deus, mas como pessoa também, com necessidades, como qualquer outro, ele olha e quer tratá-lo apenas como homem de Deus, apenas o lado espiritual. Acha que ele não precisa descansar, acha que é homem, não, pastor, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, não precisa comer, não precisa ganhar um salário, ele não precisa. Ele não precisa tirar férias, o diabo não tira férias, alguém disse isso. Mas pastor, o senhor vai tirar férias? Eu vou, mas por que, irmão? O senhor não podia, porque o diabo não tira as férias, ainda bem que o diabo é o diabo, e nós somos os eleitos de Deus. Na hora de ver o pastor, há muita igreja, não estou dizendo essa, mas há muitos cristãos, há muitos espalhados por esse mundo, não são muitos, são poucos dentro de cada igreja, mas na igreja que eu pastoreio, nas igrejas que eu conheço, essa eu não conheço, eu conheço. Há uma minoria, mas em cada igreja há pessoas que discordam, que não conseguem ver que quando eles precisam olhar para o pastor e honrá-lo como homem de Deus, eles não respeitam, acham que ele é um homem comum e trata como se fosse qualquer um. E quando ele precisa olhar para o pastor e entender que ele se cansa, que ele está cansado, que ele também fica nervoso, que ele é homem, tem sistema nervoso, ele também se irrita, tem dia que ele não está legal, que ele fica doente, que às vezes ele tem que tomar remédio, que às vezes ele vai para o hospital. Quando ele precisa ver o pastor dele entender, mesmo sendo um homem de Deus, é um ser humano, aí ele quer tratar apenas como homem de Deus, dizendo não, ele não precisa disso, pastor não pode. Mas essa mulher entendeu, dizendo, ele é um homem de Deus, vamos honrá-lo, vamos fazer para ele um quarto. Meu bem, mas a casa nossa é grande, tem 4 quartos, 3 suítes. Não, bem, nós vamos fazer lá, para ele ficar bem à vontade, para ele orar, para ele ficar tranquilo, acorda a hora que ele quiser, para ele descansar. Vamos colocar lá, para ele, não vai vir nem fazer refeição em casa, vamos servi-lo lá, para ele comer, fica à vontade. Essa mulher
era rica, tinha tudo, menos uma coisa, que era o maior sonho de uma mulher, na cultura daquela época, e até hoje, de toda mulher que casa. Ela não podia ter filho. Por ela honrar o homem de Deus, ele mandou chamá-la. Diz: Geazi, pergunta para ela o que a gente pode fazer. Ela tem alguma questão? Posso falar com o rei? O que eu posso, comandante do exército? Existe alguém perturbando as terras dela, querendo invadir? Eu vou falar com o comandante do exército. Pergunta. E ela diz: não, está tudo bem, graças a Deus, não tem conflito, está em paz. Aí Geazi disse: mas não sei se você percebeu, só falta uma coisa para aquela mulher, e é o sonho dela. Na cultura daquela época, não ter filho era como se fosse amaldiçoada, era menosprezada pela sociedade e pela cultura. Era considerada uma mulher amaldiçoada. Ela sofria muito. Tanto é quando Eliseu falou para ela: daqui 1 ano, quando eu voltar aqui, você vai estar com um bebê nos teus braços. E Geazi diz assim, ó, ela não tem filho e o marido dela já é velho. Ela, irmãos, essa mulher honrou o profeta por ser ele um homem, um santo homem de Deus. Deus honrou ela. Deus deu a ela o filho. Deus não só deu a ela um filho, mas anos depois veio uma seca em Samaria. Veio uma seca, uma miséria, uma fome tão terrível, a ponto de duas mães, o rei ia passando, duas mães, a miséria era tanto a fome, que o rei ia passando, duas mães, uma gritou: rei, eu quero que o senhor me ajude. A minha vizinha chegou em mim, combinamos, não tinha mais o que comermos, e ela combinou comigo: vamos comer o seu filho hoje, vamos fazê-lo, vamos matar e preparar o seu filho, e amanhã, quando nós acabarmos de comer ele, aí nós matamos o meu e comemos o meu. E eu matei meu filho, nós comemos a carne do meu filho, e ela agora não quer matar o dela. Rei, decide essa situação para mim, julga essa causa. O rei, quando viu isso, entrou em desespero, rasgou a roupa e ficou desesperado. Porque a fome foi tão terrível que chegou nesse ponto. Pagavam uns absurdos em prata por uma xícara de cocô de pombo. Pagavam um absurdo por uma cabeça de osso de jumento, cabeça seca de jumento. Porque era uma miséria total. Mas por essa mulher ter honrado o homem de Deus, antes de chegar essa miséria, Eliseu chegou na casa dela e disse: minha filha, pega a sua família, se muda daqui, vai ter uma fome, uma seca muito grande, e Deus vai te poupar. E ela viajou, e Deus poupou ela de todo esse sofrimento, de toda essa luta, de tudo que ela passou. Quando terminou a fome, a miséria, a seca, ela voltou ao rei, para conversar sobre a fazenda, sobre as terras. Quando ela volta, o rei estava conversando com Geazi, sobre Eliseu, e exatamente sobre o filho dessa sunamita, que Deus deu, que ele morreu, Eliseu ressuscitou ele, e ele estava conversando, a sunamita chega com o menino, agora rapaz, e Geazi disse: rei, o que o senhor me pergunta sobre Eliseu, esse santo homem de Deus, aqui está a mulher, e aqui está o menino que ele ressuscitou. Essa mulher não podia ter filho, ele orou, e ela engravidou, e Deus deu um filho mesmo na velhice do seu esposo. Esse menino, depois de grandinho, passou mal e morreu no colo da mãe. Ela chamou Eliseu, meu senhor, ele orou e o menino ressuscitou. É esse rapaz aqui. E o rei perguntou: é verdade? Ela disse: tudo isso é verdade. E eu vim aqui porque eu queria reaver a minha fazenda. O rei disse chamou o secretário-geral dele e disse assim: olha, devolve para essa mulher toda a sua fazenda, faça um cálculo, todos esses anos de miséria, o que essa terra iria produzir, devolva para ela com juro e correção monetária. Deus restitui tudo, Deus abençoa, porque ela plantou uma semente de honra, ela honrou, e a palavra de Deus nos ensina sobre isso, meus irmãos. Eu quero que você se coloque de pé.
Em 1 Timóteo, se você puder jogar no telão só esse texto, eu quero encerrar aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Primeira Timóteo 5, versículo 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqueles, os pastores, que cuidam, que administram, que ensinam a palavra, que é zeloso pela palavra de Deus. Homens como o pastor Reginaldo, igreja, está em falta no mercado. Pastores tem aí para todo tipo, para todo gosto, mas homens de Deus, vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Homens como esse, nós precisamos dar valor, nós precisamos honrar. A Bíblia diz, Paulo diz, Timóteo, homens como Reginaldo Guerra, é digno de ser honrado 2 vezes. Autoridades você deve honrar. A Bíblia diz, Romanos 13, Paulo diz, honre e respeite todas as autoridades sobre a sua vida. Mas as autoridades constituídas por Deus, os eleitos dele, que presidem, que pastoreiam, ele diz, honrem duplicadamente, honrem 2 vezes, honrem muito, muito mais. A minha vida, depois da salvação, a maior revelação que eu já recebi de Deus depois da salvação, foi há 9 anos atrás, em Brasília, numa mensagem, um pastor pregando e falando sobre a honra. Quando ele pregou sobre a honra, eu disse, não pode ser. Eu disse assim, eu nunca desonrei meus pais. Eu nunca desonrei meus pais. Eu nunca desonrei meu professor. Nunca. Eu nunca desonrei um patrão meu. Eu nunca desonrei, obrigado, pastor, um líder meu. Eu disse, não pode ser. Ele disse, a maior chave para a tua vida, ele disse assim, pastor Reginaldo, ele disse assim, quando você quer abençoar pessoas, você honra quem está abaixo de você, mas quando você quer ser honrado e abençoado por Deus, honra as pessoas que estão sobre a tua vida. Eles têm poder sobre a tua vida. Honra seu pai, honra sua mãe, honra seu professor, honra seu patrão, honra seu líder. Eles estão sobre a tua vida, eles exercem poder, autoridade, eles podem abençoar você, eles podem te levantar, te elevar. Honra eles. E eu disse, eu nunca desonrei meu pai, eu nunca desonrei minha mãe, eu nunca desonrei meu pastor. Eu tive 3 pastores, eu nunca desonrei nenhum líder meu. Eu disse, não pode ser. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo dentro daquele ginásio, um centro de convenção em Brasília. O Espírito Santo disse para mim, você nunca honrou, você nunca desonrou, é verdade, mas você também nunca honrou seus pais. Você nunca honrou o seu pastor, você nunca honrou seu professor, você nunca honrou seu líder. E eu retruquei, estou contando para vocês, diante do Deus Todo-Poderoso, com a mão sobre a palavra. Eu disse, Espírito Santo, eu nunca desonrei meu pai, eu nunca desonrei minha mãe, nunca desonrei meu pastor. O Espírito Santo disse mais uma vez, você nunca desonrou, mas você nunca honrou. Você nunca fez mal para eles, você nunca deu trabalho. O fato de você obedecer aos seus pais significa que você não os desonrou, mas só o fato de você ser um filho obediente não significa que você honrou.
Porque honrar é expressar o valor da pessoa para você, o que ela significa. É a maneira como você trata, e você honra da maneira como você se refere quando você fala dessas pessoas na ausência deles, mas também você honra eles. O amor, a honra não é só de palavras, é através de atitudes, aquilo que a gente faz. E o Espírito Santo falou: você nunca fez nada para os seus pais que expressasse o que eles representam na tua vida. Você nunca levantou um dedo para sua mãe, para o seu pai. Você foi um filho obediente, mas você nunca fez nada que expressasse. E eu comecei a chorar e disse: Deus, muito obrigado, porque agora eu entendi. Ele disse: você nunca desonrou teus pastores, mas você nunca chegou nele, nem olhou nos olhos dele e disse assim: meu pastor, tudo que eu sou hoje, eu era um perdido, mas Deus usou a sua vida para me salvar. Pastor, obrigado, o Senhor me ensinou o que é ser homem de Deus. Você nunca chegou no seu pai e disse para ele nos olhos: pai, obrigado pela maneira rígida como você me corrigiu, você me fez ser homem e ter caráter. Você nunca fez isso, olhando nos olhos dele, dizendo: pai, muito obrigado, o Senhor é uma referência para a minha vida, obrigado por o Senhor existir na minha vida, o Senhor não tem dimensão o quanto o Senhor é importante na minha vida. Eu nunca tinha feito isso, porque eu achava que apenas obedecer, respeitar, já era o suficiente. Mas aquele dia eu entendi: oh meu irmão, eu estou te dando a maior chave da tua vida nessa noite, você não tem noção. A partir daquele dia, eu nunca mais cheguei até um pastor meu com as mãos vazias. A partir daquele dia, eu nunca mais tratei meus pais. Eu nunca mais, no máximo a cada 2 meses, eu vou na casa dos meus pais. Eu nunca vou na casa dos meus pais de mãos vazias. Porque não apenas eu cheguei diante do meu pai, olhei nos olhos dele e disse: pai, eu nunca disse que eu te amo, o quanto o Senhor é importante na minha vida. Eu nunca tinha feito isso com um pastor meu. E eu comecei a fazer. Eu comecei a tratá-los, irmãos, com o simples, com o que eu podia fazer. Eu lembro, o meu pastor disse, ele ia fazer 25 anos de casado. E eu, num momento difícil, econômico, não estava podendo. E eu disse para ele: meu pastor, eu vou fazer em 12 vezes, a CVC me espera, 12 no cartão, mas o senhor vai para o Nordeste, 8 dias por minha conta, eu vou pagar em 12 vezes no cartão, e o senhor vai comemorar os 25 anos de casado com a sua esposa. Eu honrei, abençoei meu pastor, comecei desse jeito. Oh meus irmãos, já viajei 3 vezes para a Europa, tudo, nunca gastei um centavo, tudo ganhei, os irmãos me abençoaram, pessoas me abençoou, vai lá, fica 18 dias, tudo pago. Já viajei para tantos lugares desse mundo, tudo Deus me honrando, me abençoando, que eu comecei a honrar os meus pais. Eu cuido dos meus pais, eu cuido dos meus pais. Ele não compra sapato, ele não compra roupa. Eu honro meus pais, que eu nunca tinha feito em toda a minha vida, mas eu fiz o que para eles, o que eu não podia nem fazer para mim, eu comecei a fazer para eles. E quando eu comecei a fazer para eles, Deus fez tudo para mim. Mas Deus fez tudo, e Deus fez, irmãos, com muita abundância. E Deus fez de uma maneira extraordinária. Honra seus pais para que te vá bem na vida, para que vivas muitos anos e seja próspero, bem sucedido. Seu pastor é o seu pai espiritual, honra ele e Deus vai te abençoar. Ana sonhava todo aquele sofrimento por causa de um filho, mas o pastor, o sacerdote, chegou diante dela e disse: que o Senhor ouça a tua oração, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E 1 ano depois, Ana estava com Samuel nos braços. Porque uma palavra do teu pastor pode mudar toda a tua história. Uma palavra do teu pai pode mudar toda a tua história. Eu aprendi uma coisa na minha vida:
O meu pai, estando 100% errado, ele ainda está 100% certo. 100% errado, para mim ele está 100% certo. Eu baixo a minha cabeça e não abro a minha boca, porque eu aprendi a honrar meu pai. Eu tive que aprender, porque eu não sabia. Ah, meus irmãos, mas Deus abriu o céu sobre a minha vida. E Deus abriu o céu. E Deus me abençoa de uma maneira extraordinária. Se eu pudesse, entendendo hoje, irmãos, eu seria aquele que ao pastor, meu pastor, quando chegasse, eu seria aquele que abriria a porta do carro para ele e para minha pastora, e dizendo: gente, por favor, eu não deixaria, quando o carro estacionasse, eu era o primeiro a chegar lá, abrir a porta para ele e dizer: meu pastor, quando ele fosse embarcar no carro, eu seria o primeiro a ir lá abrir a porta e dizer: meu pastor, por favor. Eu não deixaria ele carregar a Bíblia, a mala dele. Pastor, deixa, me dá essa honra, me dá essa chance, esse privilégio, divide comigo o que está sobre a tua vida. Porque o que está sobre a tua vida, não há dinheiro no mundo que compre, mas se você abrir a tua boca e liberar uma palavra sobre a minha vida, é tudo o que eu preciso. É só o que eu preciso, de uma palavra. Eu disse a minha mãe me perdoa. Às vezes a gente, criança, te respondia: põe a mão na minha cabecinha aqui, mamãe, me abençoa. Me abençoa, mamãe. Ajoelhei, ela colocou a mão e disse: eu te abençoo, meu filho. Eu disse: mãe, é tudo que eu preciso, o resto eu já sei o que tem que fazer. Mas era isso que eu precisava, uma palavra para me liberar, para abrir as portas, para quebrar os grilhões, e o resto eu vou atrás. Essa mulher, esse é um santo homem de Deus. Vamos cuidar dele, vamos cuidar da família dele, vamos honrar essa família, porque essa família não é uma família comum. Oh, Jerusalém perdeu a bênção de Deus, eles perderam. Nazaré perdeu a bênção de Deus. Falou: mas a gente convive com eles, não é o filho de Maria, de José, os irmãos dele a gente conhece, a gente brincou junto. Era ele, cresceu realmente, comendo, brincando, como um garoto qualquer. Mas sobre a vida dele tinha algo que não havia na vida de nenhum outro ser humano. E aonde ele abria aquela boca, onde ele estendia aquela mão, meu irmão, tudo podia acontecer. Tudo podia acontecer. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero dizer, igreja, eu sei que vocês honram essa família, esse homem de Deus. Mas eu quero dizer para você, querido irmão, jovens que me ouvem aqui, adolescentes, você trata bem os seus pais, você honra seus pais, honra muito eles. Honra muito os seus pais em todos os aspectos. Mas o teu pastor, honre 2 vezes, honre duplicadamente, porque ele é digno de duplicada honra, de duplicada recompensa. Quando você for no mercado, estiver fazendo aquela compra, dizendo assim: meu pastor, ele também gosta disso, meu pastor também come. Eu estou comprando aqui para mim filé mignon, picanha, eu vou levar uma picanha dessa para o meu pastor. Eu vou levar. Eu vou convidar o meu pastor para a gente almoçar naquele restaurante chique, bonito. Eu vou levar lá. Eu quero. Quando você estiver lá na loja, vai comprar aquela camisa, aquele sapato, aquela sandália. Eu quero que você lembre, dizendo assim: oh, a minha pastora também calça. Os filhos, as filhas do meu pastor também calça. Eu quero honrar. Quero dar uma sandália dessa. Eu acho, não sei se ela tem, mas ela gostaria de vestir uma Carmen Stephanie. Vou comprar para ela essa daqui da Carmen, ela vai amar, vai combinar bem no pé da minha pastora Denise, aquela sandália confortável, bonita, que eu uso, que Deus me deu a graça de colocar nos meus pés, mas eu quero que a minha pastora também vista algo daqui. Oh, irmãos, oh, querido, em nome de Jesus,
Se o que eu estou ministrando aqui não vem de Deus, se o que eu estou ministrando aqui não é princípio de Deus, e se tiver qualquer consequência negativa, que venha sobre mim e toda a minha descendência. Mas em nome de Jesus, tudo que você rejeitar de bênção que eu estou liberando na tua vida, que Deus está liberando na tua vida e que você está rejeitando, eu quero que venha sobre a minha família e sobre a minha vida, em nome de Jesus, em dose dupla. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Honra os seus líderes. Eu ensino as minhas filhas, final de escola, de aula, eu não vou lá brigar com o professor porque de nota isso, aquilo, não. Minhas filhas, compram um presente, cada professor, e eu vou junto, final de ano, vai ver as notas, entrega de nota. Professor, obrigado. Eu sei que você gastou ano, muito dinheiro estudando, a tua experiência, e você tem pego o melhor de tudo que você sabe, de 20, 30 anos, pagando, estudando, mestrado, doutorado, e você está dando de bandeja para minha filha, de graça praticamente. O que isso, meu Deus do céu? Professor, eu não posso te pagar, mas muito obrigado, aqui está uma lembrança. Obrigado por ensinar minhas filhas. Filha, agradeça esse professor, porque ele é um instrumento de Deus. Ele está te dando coisas que você não tem ideia, vai revolucionar a tua vida. Ele está te dando chaves que vão abrir as maiores portas da tua vida. Honra teus líderes, o líder da tua escolinha, honra lá, vai lá, a professora da escolinha que cuida das crianças. Filhinha, leva um presente para ela, leva uma caixa de bombom da Cacau Show, leva lá para ela, honra ela. Esse perfume, esse creme aqui, leva para ela. Filha, agradeça a ela porque ela é um instrumento na tua vida. Aprenda a honrar as pessoas, aprenda a dar valor nas pessoas, e Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Ensina eles a respeitar, não apenas obedecer, mas a honrar quem Deus colocou sobre a vida deles. Honra teu patrão, não apenas obedecendo ele, mas honra, expressa, faça algo que honra ele, e Deus vai mudar a tua história dentro dessa empresa. Deus vai mudar a tua história dentro dessa empresa, pode ter certeza. Levante as suas mãos aos céus. Pai, eu quero te louvar nessa noite por essa oportunidade, pela vida desse pastor que eu tive a honra de conhecê-lo. Homem de Deus, homem que merece, Senhor, honra, que merece respeito, homem que eu posso deixar colocar a mão na minha cabeça, homem que eu posso me ajoelhar e dizer: põe a mão na minha cabeça e me abençoa. Senhor, eu louvo ao Senhor por ver essa família de sacerdotes. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço pela vida deles e pela vida desta igreja. Pai, essa igreja tem honrado, eu sei que essa igreja tem cuidado, mas eu sei, Senhor Deus, que muitos aqui, Pai, vão ser muito, muito abençoados, porque a partir de hoje vão olhar para esse casal, para essa família com outros olhos, vão olhar para eles, Senhor, com os olhos do teu Espírito. Senhor, abençoa esta igreja, abençoa esse pastor, Senhor. Obrigado por esses 34 anos, e que esses anos se estendam, e que ele continue dando muito, muito mais fruto. Pai, eu quero no nome de Jesus declarar sobre a vida do pastor Reginaldo e da descendência dele, que tudo que ele, Pai, já recebeu do Senhor, que os melhores anos, tudo que ele já viveu no ministério de bom, que esse ano, que a partir daqui ele venha viver o melhor tempo, os melhores meses, os melhores anos de ministério da vida dele, que ele possa viver, Senhor, ainda o melhor período ministerial da vida dele, ele possa viver daqui para frente, com a sabedoria, com a maturidade e com a graça que o Senhor tem dado a ele. Meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor se estenda sobre a descendência, a linhagem dele, até 1000 gerações, se assim o Senhor não voltar, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta igreja, pelo carinho, pela maneira como eles
tem tratado e tem cuidado dessa família. Que o Senhor os abençoe e os retribua muitas e muitas vezes mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que no final desse culto aqui, vocês pudessem agradecer, que você procurasse líderes, pessoas aqui nessa igreja, que já fizeram a diferença. Você só está onde está, porque Deus usou alguém para te abençoar. Que você cumprimentasse essa pessoa e pelo menos dissesse: muito obrigado por você existir na minha vida. E eu gostaria que vocês todos, no final, antes de ir embora, desse um abraço nesse pastor, desse um abraço nesse pastor e nessa pastora, na família pastoral, e dissesse: pastores, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Desculpa pelo tempo, meu amado, mas essa palavra vai fazer diferença na vida de muita gente, pastor, porque foi Deus que me trouxe aqui para ministrar, pastor. Não vim falar de mim, não vim falar. A Alda Célia está lá na nossa igreja hoje, ministrando, cantando. Eu não ia deixar para vir aqui, irmãos, por outra razão, a não ser pela honra, pelo convite de participar de um momento tão especial e de pegar essa mão e dizer assim: me abençoa em nome de Jesus. E eu recebo, em nome de Jesus. Eu recebo. Amém. Isso aqui, meu irmão, não há dinheiro que compra o que isso aqui vai representar na minha vida daqui para frente. Obrigado, pastor. Aplauda bem forte, irmão, bem forte. Isso. Ele ministrou o princípio da honra. Isso é bíblico. Agora compete a mim também, que eu tenho pessoas a honrar, e a você. As crianças vão sair por aqui, tá bem, tia Dani? Os papais já vão pegar. Cada um vai receber uma sacolinha aí, ó. Nós tivemos um feriado gostoso, nós estamos bem. Nós temos uma cantina lá, se você quiser participar. Cachorro quente, mas é pitbull, viu? Não é poodle não, é pitbull o negócio. É um trem bonito, tá bem? Um beijo no teu coração, amo você demais. Que Deus te dê uma ótima semana. O melhor mês de abril da tua vida é o que eu profetizo para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo perigo e de todo mal. Te dê uma noite de sono tranquilo e reparador. Uma semana e um mês de abril fantástico na tua vida. A mão direita para cima, querido. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, a unção, a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus, esteja sobre todos vocês hoje e permaneça para sempre. E o povo que ama Cristo diga: abraça pelo menos 15 mil pessoas aí. As crianças estão saindo por ali, ó. Os papais vão pegar a sacolinha para você participar. Está na porta. Os pais, venham aqui na frente pegar seus filhos. Eu quero pedir para a igreja, por gentileza, os introdutores estão instruídos a não dar mais que uma sacolinha. Então, por favor, não constranja os introdutores pedindo sacolinha para levar para quem não está aqui. O kit é só para quem está no templo. Amém?